Olá, sejam bem-vindos ao Alaboia Memória desta quinta-feira, 30 de janeiro. Hoje vamos falar sobre Conrado Del Papa, que foi fundador e primeiro presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Conrado Del Papa, mais conhecido como Papão, foi uma das figuras mais marcantes do movimento sindical e político brasileiro. Defensor dos trabalhadores e dos aposentados, ele construiu uma trajetória de dedicação e luta pelos direitos sociais e pela justiça. Nascido em 17 de dezembro de 1923, no bairro do Ipiranga, São Paulo, viveu sua infância no Cambuci, ao lado dos seus irmãos. Formado como ferramenteiro pelo Senai, iniciou sua vida profissional com um forte senso em defesa ao trabalhador. Ele começou a se envolver foi para o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Daí ele se envolveu com a diretoria, que era o seu Remo Forle, mais outros amigos que faziam parte da diretoria. E ele foi chamado, porque aí ele desabrochou. Em 1957, os operários da Cobrasma fizeram uma greve de mais de 10 dias, exigindo melhores condições de trabalho. A greve foi reprimida com violência e revelou o conflito entre os metalúrgicos de Osasco e a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que teve dificuldades para mediar a situação. Para solucionar o impasse, o sindicato designou Conrado Del Papa, suplente do Conselho Fiscal, como porta-voz das demandas do metalúrgico de Osasco. E em 1963, fundou o Sindicato do Metalúrgico de Osasco, onde foi presidente até 64. Sua gestão durou apenas 6 meses e 17 dias, pois foi interrompida pelo golpe civil militar em 1964. A intervenção do sindicato permaneceu até julho de 65, quando Del Papa indicou o companheiro Enos Amorina para compor a nova direção. Ele foi uma das pessoas caçadas pela ditadura. Então, mas a defesa dos interesses dos trabalhadores, ele não abria mão disso. Em 1983, recebeu o título de cidadão osasquense pela Câmara Municipal de Osasco. Papão também foi presidente da UAPO, União dos Aposentados e Pensionistas de Osasco, atuando incansavelmente pelos direitos da terceira idade também. É um homem que tanto ele se dava bem com uma criança, com adolescente e com velhos. E quanto também ao velho, que ele era da UAPO, ele tinha um carinho muito grande. Tanto é que quando ele morreu, os velhinhos pegavam na mão dele e falavam: meu pai foi embora. E meu pai tinha 68 anos e esse que falava muitas vezes tinha 90, 80. Papão, primeiro, que ele tinha assim um respeito muito grande pela própria história do sindicato. Tá? Ele foi presidente do sindicato, ele fez com que o sindicato, que era uma subsede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, se transformasse no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco região. Então ele tinha um carinho especial pelo prédio, pela estrutura, pelas pessoas que chegavam no sindicato. Havia uma movimentação muito grande de trabalhadores. Após sua aposentadoria, Papão continuou a atuar ativamente no sindicato, mantendo sua influência e contribuição para o movimento sindical. E ele foi responsável por descobrir talentos que viessem fazer parte de uma chapa que concorreu às eleições em 1978. Ele me descobriu, tá? E eu tinha 21 anos na época, tá? E o Papão teve um papel fundamental que eu reconheço na história do sindicato a partir daquele momento, de estar sempre fazendo ponte entre pessoas, descobrindo talentos na categoria, descobrindo pessoas que pudessem, vamos dizer, estar fazendo contribuição e participação na vida do sindicato. Sua trajetória, além de ser um símbolo de resistência durante o regime militar, demonstra uma importância da organização coletiva e a defesa da democracia. Ele segue sendo um exemplo de resiliência e de compromisso com um futuro mais justo, mesmo em tempos de grandes adversidades. O meu avô ainda é o meu arquétipo número 1, por todas essas características que ele teve. Ele é ser humano tanto quanto os outros, quanto o meu pai, meu outro avô.
quanto as minhas duas avós, quanto minha mãe, Mas- meus tios. Ele é um ser humano tanto quanto a mim. Mas a forma de gerenciar a vida me deixa como exemplo, me deixa uma aula. E quando eu tenho qualquer tipo de problema, eu recorro à forma como ele se relacionava, como ele levava a vida. E eu tenho mais êxito quando eu lembro disso. Papão faleceu em 3 de dezembro de 1991, deixando um legado de luta, coragem e inspiração. Sua história é a história dos trabalhadores de Osasco e do Brasil, um exemplo de cidadania e compromisso com a justiça dos trabalhadores e social. O Hora da Boia vai terminando por aqui. Tchau, tchau.